Marcelo, para quem teve a possibilidade de assistir ao vídeo que eu gravei ontem, deve ter percebido que foi de absoluta tristeza, foi com absoluta tristeza que eu recebi essa notícia. Eu queria deixar muito claro, antes de iniciar as minhas ponderações, que eu continuo torcendo para que esse governo dê certo. Afinal de contas, eu sou brasileiro, nós moramos no Brasil, e é muito importante que, a despeito de qualquer tipo de divergência, nós torçamos para que o governo dê certo, porque, afinal de contas, o êxito do governo será o êxito de todos nós. Contudo, eu não posso deixar de reiterar a minha total decepção, não com a saída do ministro Moro, mas com a revelação dos motivos pelos quais ele saiu. Isso, efetivamente, do meu modo de ver, foi um grande choque. E por que eu digo isso? Assim como eu, acho que muitos eleitores do presidente Bolsonaro votaram no presidente na esperança de que fossem valorizados dois pilares que tinham sido esquecidos durante 14 anos de governo petista. O pilar moral e o pilar do desenvolvimento econômico. Quando, então, depois de eleito, em novembro, o presidente convida o ministro Moro indica o ministro Moro para que seja o próximo ministro da Justiça, nasce aí a esperança nos nossos peitos de eleitores de que realmente tínhamos acertado, porque convidando o ministro Moro, ele cria um escudo moral para todo o governo dele. Por outro lado, quando ele indica um liberal na economia como o Guedes, também nasce no nosso peito a esperança de que o desenvolvimento econômico tão almejado viria. E aí, de repente, a gente começa a notar, e não foi só com relação aos motivos da saída do presidente Moro, do ministro Moro, que o presidente Bolsonaro começou a descumprir inúmeras promessas que ele fez quando da campanha. E eu separei algumas rápidas, não sei se você permite que eu diga agora ou no decorrer do programa. Se puder... Não, fica à vontade, Zaiden, fica à vontade para falar. Olha, eu vou ler aqui. A primeira medida que me deixou assim muito escandalizado e com uma pulga atrás da orelha. Ele sancionou o fundão eleitoral. Ele sancionou o juiz de garantias, completamente absurdo, contrário ao que ele pregava, ao que ele prega. Não estou discutindo se o juiz de garantias é bom ou não, estou dizendo que é completamente contraditório com relação à postura dele. Sancionou a lei de abuso de autoridade. Sancionou a limitação da delação premiada. Sancionou a restrição da prisão preventiva. Sancionou o pagamento de advogados com dinheiro de fundo partidário. Veja que barbaridade. Articulou e sancionou a mudança do COAF para o Banco Central. Quis indicar o filho, que é um ótimo chapeiro de hambúrguer, para embaixador em Washington. O Flávio, senador, filho dele, votou contra e articulou contra a abertura da CPI da Lava Toga, que é a CPI que iria apurar eventuais crimes do Poder Judiciário. Não demitiu o ministro do Turismo quando foi acusado de corrupção. Não demitiu o chefe da SECOM, que tem contratos particulares com redes de TV. Ele costurou acordão com o Congresso sobre o orçamento impositivo. Descumpriu a promessa de campanha de fechar a TV Lula, aquela TV estatal. Descumpriu a promessa de ter 15 ministérios. Descumpriu a promessa de não sair para a reeleição. Descumpriu a promessa de permitir as saidinhas de criminosos através de indulto de 2019. Vetou o projeto que limitava poderes dos ministros do STF. E só, tem vários aqui, mas eu vou parar por aqui. Essa lista que eu passei para vocês já começou a me incomodar muito, mas aí eu fiz a seguinte reflexão.
O cenário não é como ele imaginava. Infelizmente, ele está de mãos atadas, ele tem que negociar com o Congresso, senão ele não governa. Então, para que tenha governabilidade, ele está abrindo essas exceções. E eu engoli essa lista como eleitor dele, e ainda muito esperançoso em que ele pudesse fazer um bom governo. Só que aí, a gota d'água foi a saída do ministro Moro, e não a saída em si, e nem a demissão em si, do diretor da Polícia Federal. Foram os motivos subterrâneos pelos quais o ministro Moro saiu e pelos quais foi demitido o diretor da Polícia Federal. Não há dúvida nenhuma de que os filhos do Bolsonaro sofrem investigações gravíssimas, com acusações seríssimas. E agora, essa proximidade do presidente com o chamado Centrão não me deixa ter dúvida nenhuma de que a cabeça do diretor da Polícia Federal foi pedida por essas pessoas. Filhos e Centrão. Essa é a minha opinião pessoal, a minha opinião particular. Mas eu tenho que ser coerente na vida. Uma das coisas que eu mais critiquei, mais critico a minha vida toda, é a postura de petistas que até hoje afirmam que o ex-presidente Lula não é corrupto, que afirmam que o PT nunca roubou, nunca desviou dinheiro público. Eu critico veementemente esses eleitores, mesmo depois de condenações em 3 instâncias do Poder Judiciário, nas instâncias superiores de forma unânime. Mas se eu critico a incoerência dessas pessoas, desses eleitores do PT, eu não posso ser hipócrita de agir da mesma forma que eles agem. E, para que eu não seja hipócrita, eu tenho que agora admitir e reconhecer que, infelizmente, o nosso presidente perdeu as rédeas do governo dele. As rédeas do governo Bolsonaro, infelizmente, estão nas mãos do Centrão, estão nas mãos dos filhos dele investigados, e estão nas mãos de um senhor tresloucado chamado Olavo de Carvalho. Então, para que eu possa manter essa coerência, eu tenho que me expressar dessa forma. E nada mais legítimo que um eleitor do presidente se expresse assim. Porque essa minha expressão é uma expressão de indignação, de alguém que foi enganado, de alguém que foi traído. E isso é muito, mas muito pior do que a gente votar em alguém sabendo o que esse alguém fará no futuro. Muito importante dizer também é que há pessoas, e eu respeito o posicionamento político de todo mundo, mas há pessoas, há eleitores, que quando vão escolher alguém para votar, colocam em primeiro lugar o aspecto ideológico. Eu coloco em primeiro lugar o caráter da pessoa. Coloque em primeiro lugar a vergonha na cara da pessoa. Em segundo lugar, eu coloco a ideologia. A ideologia é muito importante, não há dúvida nenhuma. Mas entre ficar com um sujeito bom caráter e honesto e que pensa diferente de mim, ou ficar com um bandido que pensa como eu fico com aquela pessoa que pensa diferente de mim. Basicamente é isso.